Bem, turma, vamos hoje a mais uma aula de localização espacial e interpretação de imagens. E como é de costume, sempre iniciamos nossa aula com o retomando, onde o objetivo é falar um pouco do que nós já trabalhamos na aula da semana passada. Em nossa aula anterior, falamos bastante sobre a questão da simbologia e o uso dos recursos gráficos para representar espaços nos mapas. É importante entender que nós temos convenções e regras para a utilização dessa simbologia de uma tal maneira que isso facilite a comunicação e a interpretação por parte de qualquer pessoa que faça o uso da linguagem dos mapas. Nós também iniciamos algo que vamos aprofundar na nossa aula de hoje, que é a questão do sensoriamento remoto, as técnicas de obtenção de imagens, onde a partir dessas imagens nós vamos ter a produção dos mapas. Vimos a questão da aerofotogrametria, que é o uso de equipamentos aéreos, tais como aviões e atualmente os drones na captação de imagens da superfície terrestre, a fim de depois mapear, e vimos também um pouco da questão do uso dos satélites, que vamos aprofundar hoje. Lembrando que são sensores remotos porque captam as imagens a partir de uma distância, não precisam de contato direto com a superfície da Terra. E são elementos muito importantes para a produção da base da nossa cartografia, a partir da produção de imagens e do mapeamento de fenômenos que acontecem sobre a superfície da Terra. E nessa aula de hoje vamos detalhar esses aspectos. Em nossa aula de hoje vamos falar sobre técnicas e leitura de imagens de satélite. Hoje, cada vez mais é comum nós utilizarmos essas imagens para monitorar questões da área ambiental, tal como queimadas, desmatamentos, a expansão e invasão em áreas urbanas e também para todo tipo de controle do que acontece sobre a superfície terrestre. É importante falar que nós temos aí sistemas passivos e ativos na captação de imagens e eles estão cada vez mais presentes em todos os países. O Brasil hoje também está na era dos satélites. Através deles, nós obtemos muitas informações do que acontece na superfície da Terra. O uso dos satélites é algo muito antigo, né? O seu uso começou a ser difundido a partir da Segunda Guerra Mundial, onde tivemos aí vários sistemas criados tanto pela antiga União Soviética como pelos Estados Unidos, no sentido de monitorar o que acontecia sobre a superfície terrestre, utilizando isso para fins militares, para fins de ter uma estratégia de monitoramento dos inimigos durante uma guerra. Esse fim cada vez mais foi sendo deixado de lado. Hoje nós temos o uso das imagens de satélite com finalidades pacíficas. A partir dessas imagens, nós conseguimos monitorar as atividades que acontecem na superfície da Terra e também são utilizadas no planejamento. As redes mais conhecidas e utilizadas são a rede Landsat, pertencente aos Estados Unidos, que continua em atividade até os dias de hoje, e nós temos também aqui no Brasil o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que vem junto com a China desenvolvendo uma parceria numa criação de uma rede de satélites denominada de Cybers. Esta rede de satélites do Brasil e da China ajuda em ações de monitoramento ambiental, como monitorar queimadas, desmatamento, além de também ser uma ferramenta muito útil no monitoramento das questões climáticas e de tempo. As tecnologias de satélites estão cada vez mais poderosas e com um poder de captação de imagem cada vez maior. Nós utilizamos na linguagem técnica das imagens a questão do pixel. De acordo com essa resolução, é possível ali obter cada vez um nível de detalhamento maior de uma região, ou seja, é permitido fechar um zoom e obter ali imagens detalhadas do que está acontecendo em cada uma das regiões a partir de uma unidade menor. Essa unidade menor é denominada de pixel, né? Sendo cada vez mais uma imagem de alta resolução comum nos atuais satélites em operação. Na tecnologia do sensoriamento remoto se destacam os sensores passivos e os ativos. Como sensor passivo, nós temos aqueles que utilizam da energia solar refletida. Já nos sensores ativos, são aqueles que emitem sua própria radiação. Além do uso dos satélites, ainda continua também sendo muito útil e utilizado em algumas missões as aeronaves que possuem todo o sistema de sensoriamento e obtenção de imagens, tal qual o avião Bandeirantes, que pertence ao INPE aqui do Brasil. As interações possíveis através do uso de sensores dizem respeito à obtenção de dados sobre vegetação, sobre água, sobre solo
e também questões ligadas ao adensamento urbano. Nós vamos destacar aí a presença aqui no Brasil do uso de duas redes muito importantes. A mais antiga que nós alugamos as imagens é a rede da NASA, através da Landsat, e nós temos atualmente a nossa própria rede, formada pela Cybers, uma parceria entre o Brasil e a China. Vamos agora fazer uma breve análise de imagem de satélite. A partir dessa análise, nós conseguimos obter aí dados importantes sobre aquela região mapeada, através do uso de cores. Mesmo essa imagem não tendo uma nitidez assim tão grande, por meio das cores é possível perceber alguns detalhes, onde temos aí em destaque o azul, o preto e o vermelho. Normalmente essas cores, obtidas pelos sensores remotos, nos permitem perceber que tipo de atividade está sendo desenvolvida sobre a superfície da Terra, onde o azul identifica as áreas urbanas em construções gerais, como prédios, muros, casas, galpões. Quanto mais escuras são essas áreas, indicam maior adensamento urbano. Já o preto indica áreas de mananciais, a cor escura indica a presença de água, né, tal como represas, o oceano e alguns rios. A cor vermelha, por sua vez, já indica áreas com vegetação, né, ou mesmo aquelas áreas da agricultura. Um uso também muito importante do qual destacamos na questão do sensoriamento remoto é no monitoramento de desmatamento, além de ações ambientais. Temos a questão do combate aos crimes na Amazônia Legal, que o Brasil tem utilizado da técnica de sensoriamento remoto a fim de monitorar em tempo real o que ocorre nesta região. Temos utilizado atualmente a técnica de satélites do próprio país e também de cooperações internacionais. Um outro uso bastante importante é o uso das imagens de satélite através de radar meteorológico, que permitem acompanhar o comportamento das massas de ar na atmosfera, além das interferências dos oceanos. Temos aqui nesta imagem, produzida através do CPTEC, que é o Centro de Previsão e Estudos de Clima e Tempo, do INPE, uma imagem que revela ali um alerta de instabilidade para a região da nossa Baixada Santista e do estado de São Paulo. Temos agora em destaque uma imagem de satélite da nossa Baixada Santista, da qual nós podemos observar pelas cores alguns elementos que vamos apresentar na nossa aula. E agora é com vocês. É importante que vocês utilizem aí do tempo da reunião e da nossa aula para tirar dúvidas e participar da aula, lembrando que a participação de vocês é muito importante, e também que vocês acessem a aba de tarefas ou atribuições para verificar a atividade para essa próxima quinzena. É importante que vocês não deixem de entregar a atividade, pois ela é que validará a presença de vocês em nossas aulas. Bons estudos a todos!